Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do nosso Senhor. A palavra de Deus se encontra em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 1. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 1. Estarei lendo aqui na versão NVI da palavra de Deus, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala, Pai, nesta manhã conosco, através da Tua palavra, ó Deus. Usa, Pai, a minha vida como instrumento, ó Deus. Que nada venha sair de mim mesmo, ó Pai, que não sejam minhas palavras, mas que sejam as Tuas, que eu seja somente um meio, um canal, ó Deus, por onde Tua palavra irá, meu Deus, chegar, meu Pai, aos ouvidos, ao coração daquele que está necessitado, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, meu Deus, aleluias, venha penetrar na nossa vida, no nosso coração, aleluias, ó Deus, que transforme, Pai, as nossas vidas, e que nós venhamos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, todo mal, tudo aquilo que quer atrapalhar, que quer tirar a nossa atenção, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção nesta manhã. Vai, ó Deus, repreendendo, queimando, que saia agora do nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A palavra de Deus aqui, nos fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Estava ouvindo, ontem estava em casa, ali dando uma arrumadinha na casa ali, a gente que é família, a gente é uma equipe, então às vezes um está limpando, outro está fazendo uma coisa, outro fazendo outra, então a gente vai se ajudando, um ajuda o outro em casa. Então eu estava ali dando uma ajeitada na casa ali, varrendo, aí eu coloquei um louvor para ouvir, e aí começou a cantar aquela música Rompendo em Fé, Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. E aí o Senhor falou comigo através desta música, desta canção. Falou o meu coração sobre fé. E a música, a letra desta música, ela começa da seguinte forma: cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada.
E nós, todo o tempo, né, a nossa fé, ela tem sido provada, né? E todo o tempo nós temos que afirmar a nossa fé. Todo o tempo, afirmar e romper em fé. Porque muitas das vezes, situações na nossa vida, vão acontecer coisas na nossa vida que somente Deus, que é somente Ele que vai resolver. O cristão, ele não faz nada de si mesmo. Nós já temos esse aconselhamento da palavra de Deus, de que tudo que nós fizermos, nós temos que seguir a direção do nosso Deus. Primeiro, nós temos que consultar ao nosso Senhor, falar com Ele e pedir a direção dEle para tudo na nossa vida. Mas tem coisas que vão acontecer, momentos da nossa vida, em que nós temos que ter plena confiança no nosso Deus, plena confiança. E é uma confiança que nós teremos que depositar no nosso Senhor e deixar que Ele venha agir e trabalhar e não se envolver. Deixar nas mãos do nosso Senhor situações que na nossa visão e na nossa experiência nós julgamos ser difícil e impossível muitas das vezes. Muitas das vezes nós olhamos uma situação, nós julgamos. E ao julgar nós pensamos, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Isso não vai mudar. Mas é nesses momentos que nós temos que confiar. É nesses momentos que nós temos que falar com o nosso Senhor. É nesses momentos que nós dobramos os nossos joelhos. A palavra de Deus nos aconselha a entrar dentro do nosso quarto e falar com Ele em secreto. E ali, esse é o momento que nós falamos com o nosso Senhor. E é nesse momento que nós lançamos sobre Ele os nossos problemas e aflições. E é nesse momento que nós temos que confiar plenamente no nosso Senhor. O cristão, por si só, ele já depende do Senhor. E ele precisa confiar em Deus em todo o tempo. Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos confiar no nosso Senhor. Mas nós, como seres humanos e como carne que somos, ainda falhamos em confiar em Deus. Em muitos momentos, nós não confiamos plenamente no nosso Deus. E em muitos momentos, nós queremos fazer e agir do jeito que nós achamos que vai acontecer e que vai dar certo. Ali, naquele momento de, às vezes ali, quando você vai fazer a coisa no automático, sabe? Às vezes a gente faz, muitas das vezes no automático, sem pensar nas consequências. Mas nós, que somos cristãos e que servimos a Jesus, nós temos que ter a certeza daquilo que nós esperamos. Nós temos que ter a certeza daquilo que esperamos. E a palavra de Deus aqui, no capítulo 11, a palavra de Deus vai dar aqui vários exemplos de fé, de homens de Deus, de mulheres de Deus que tiveram fé, que creram e que lançaram ali 100% da sua confiança no Senhor. A palavra de Deus aqui, né? Eu separei aqui, né? Uma das que mais tocou, né, ao meu coração, que é quando fala de Abraão. Aqui vai falar de Abel, vai falar de Noé, né? Mas quando fala de Abraão, vai falar que a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: pela fé, Abraão
quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, o Senhor chama Abraão de uma cidade, pelas pregações e pela palavra, Ele é chamado de Ur, dos caldeus. E a história vai declarar que Ur era uma cidade muito bem desenvolvida, era uma cidade muito além do seu tempo, era uma cidade moderna, e que tinha tudo ali que um ser humano poderia necessitar ali para o seu dia a dia. É como nós aqui hoje, Nós temos tudo, A gente anda alguns passos, nós temos mercado, nós temos hospitais, próximos, não tão próximos, mas nós temos hospitais, temos posto de saúde, nós temos várias coisas ao nosso benefício e que nós podemos usufruir de tudo, Ur dos caldeus provavelmente era uma cidade assim, que tinha muitos benefícios ali para os seus moradores. Abraão era um cidadão, uma pessoa desta cidade. E o Senhor chama Abraão. O Senhor fala com ele, fala para ele, ir para um lugar que ele mostraria. Ele mostraria para Abraão. E Abraão sai desta cidade com sua família e com tudo que ele tinha. Ele sai dessa cidade e começa a peregrinar. Abraão, ele está indo para um lugar que ele não sabe onde que é, mas ele está indo pela confiança em Deus. Ele está indo pela fé que ele tinha no Senhor. Quantos, fica imaginando, quantos nessa cidade confiava no Senhor? Quantos nessa cidade poderia confiar no Senhor? Bem, a palavra de Deus não relata se tinha mais pessoas ali que confiavam em Deus, no Senhor, mas fala de Abraão. Então o Senhor olha para Abraão e vê algo diferente na vida de Abraão. Provavelmente ali um coração sincero, diante dele. Alguém temente ao Senhor, porque Abraão fala, o Senhor fala com Abraão e ele prontamente, ele se dispõe a fazer aquilo que o Senhor está falando para ele fazer, pedindo para ele fazer. E ele sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e começa a peregrinar. E o Senhor tem uma promessa para Abraão: olha, você vai herdar uma terra e eu vou te mostrar o lugar, mas você tem que sair. E ele sai do lugar, que é mais cômodo para ele, mas ele sai. E ele começa a peregrinar, e ele começa a ir em direção a um lugar que ele não conhece. E o Senhor vai mostrando o caminho para ele. E a palavra de Deus vai declarar que quando chamado, obedeceu. Então ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então ele começou a ir, ele confiou em Deus, ele confiou nessa promessa, E peregrinou, na terra prometida. Ele chegou até Canaã, ele chegou a esse lugar, Mas por vários motivos ele não ficou em Canaã. Ele não firmou ali a sua casa, o seu lugar, ele não ficou firmado ali. Mas ele continuou a peregrinar,
A palavra de Deus vai dizer que depois ele vai ter Isaac. Isaac continua também peregrinando. Ele não estabelece ali o seu lugar em Canaã. Eles continuam a peregrinar. Da mesma forma Jacó. Jacó também. Depois que Jacó, ele sai ali da casa do seu pai, ele fica um tempo lá trabalhando para o seu sogro. Mas depois que ele sai, ele começa ali a ir de um lugar para o outro. Ele não vai, de fato, para Canaã. E o que eu acho assim mais edificante da palavra de Deus, e nesta passagem de Abraão, é que aqui vai falar aqui a partir do versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão, ele tinha uma promessa. E o Senhor faz com que ele saia do lugar que ele estava, da cidade onde ele morava, para ir para este lugar que era o lugar da promessa. E ele tinha outras promessas, que era Isaac também, um filho, uma descendência. Só que o que Abraão mais esperava não era esse lugar. O que Abraão mais esperava não era Isaac. O que ele mais esperava era estar no lugar onde Deus estava preparando. É estar na nova morada, na nova Jerusalém. Esse era o lugar que ele estava aguardando. Era esse o lugar que ele almejava, que ele esperava. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão, o Senhor, ele cumpriu promessas na vida de Abraão. Só que, se nós lermos aqui, no versículo 13, em diante, vai dizer assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A palavra de Deus ele vai falar não só de Abraão, mas vai falar dos outros, heróis da fé que tem aqui, que é Abel, que é Enoque, que é Noé. E vai falar que todos eles tinham promessas, mas nenhum receberam completamente aquilo que era prometido para eles. Abraão também tinha essa promessa de herdar a terra prometida, de ter uma descendência. E Deus cumpriu algumas promessas na vida de Abraão, assim como cumpriu na vida de Noé, assim como cumpriu na vida de Abel, assim como cumpriu na vida de Enoque, assim como cumpriu na vida de Isaac, na vida de Jacó. O Senhor cumpriu parte das promessas que ele tinha, só que todos eles olhavam para a eternidade. Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Noé, Moisés. Eles tinham promessas, mas olhavam mais além. A promessa que eles aguardavam não era a promessa terrena, mas a promessa espiritual, a morada espiritual, o lugar onde todos nós iremos nos encontrar. O lugar onde a igreja estará depois que Jesus Cristo voltar. Nós temos promessas na nossa vida? Temos. Quantos já não receberam promessas? Quantos, o Senhor não falou? Dizendo, olha, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo. Quantos de nós? O Senhor não usou uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus para falar conosco que nós tínhamos promessas nas nossas vidas.
e que nós iríamos alcançar muitas promessas, e nós vivemos para viver essas promessas. Só que nós não vivemos para as coisas desta terra, nós não vivemos para isso, nós não vivemos para alcançar promessas terrenas somente. E a palavra de Deus vai dizer que se nós esperarmos somente neste mundo e das coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos. O cristão, ele precisa e ele necessita esperar somente o que é do alto, o que é espiritual. Nós olhamos para o alto, nós não olhamos para as coisas desta terra. Tudo que acontece conosco, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós alcançamos, é uma consequência de uma vida que nós escolhemos, que é estar ao lado de Jesus, que é servir a Jesus, que é fazer a vontade de Cristo, que é obedecer aos mandamentos. E a palavra de Deus vai declarar: primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que um cristão ele faz, e ele deve fazer, é servir ao Senhor, é se dedicar ao Senhor, é confiar plenamente no Senhor, para que ele possa experimentar e viver coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida. Mas nós não devemos aguardar somente coisas deste mundo, coisas materiais. A nossa esperança, o que nós almejamos, é a nossa salvação, é um dia estar diante do nosso Senhor, é um dia estar ali face a face com Cristo, é um dia nós olharmos para os nossos irmãos e reconhecermos todos eles lá juntos na glória. É olharmos para o lado e vermos lá os discípulos, é olharmos e vermos, reconhecermos Moisés, Abraão, Jacó, Isaac. Essa é a nossa esperança. É isso que nós devemos nos preocupar. Todo dia nós devemos nos preocupar em obedecer ao nosso Senhor. Todo dia nós devemos nos preocupar em fazer a vontade dEle, em agradar a Ele, em agradar ao nosso Senhor. Todos os dias nós temos que levantar da cama, abrir os nossos olhos, e a primícia é o nosso Senhor Jesus, a primícia é o nosso Senhor, é lembrarmos dEle primeiro, é falar com Ele, agradecer a Ele, agradecer pela noite que Ele nos concedeu, pelo descanso que Ele nos concedeu. E durante o dia é falarmos com Ele, nem que seja em pensamento, mas falarmos com o nosso Senhor, não nos esquecermos do Senhor. E eu comecei nesta palavra falando de momentos na nossa vida em que nós teremos que confiar plenamente no nosso Deus. E haverão momentos assim na nossa vida. Assim como houve com Abraão, ele foi chamado e ele escolheu, ele tomou uma decisão, confiar no Senhor e sair do seu lugar ali, do seu lugar cômodo ali, que é estar na sua casa, na sua cidade, com sua família. E vai ter momentos que nós teremos que tomar decisões. O que nós devemos fazer é confiar em Deus, assim como Abraão confiou. Assim como Moisés, O versículo 23 vai dizer que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito,
porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés, ele também tinha ali, ele estava num lugar cômodo. Moisés estava num lugar onde muitos jamais iriam deixar, jamais iriam abrir mão. Ele estava ali morando, num palácio, juntamente ali, com a família real ali. Tinha tudo que ele queria. Ele poderia ter tudo, e ele tinha, até certo momento da sua vida, ele teve tudo o que ele queria. Mas teve um momento que o Senhor, vai tocar no coração de Moisés. Ele não vai ali aguentar ver, alguém ali do povo dele sendo agredido. A palavra de Deus diz que ele vê aquilo e ele não se contém, ele vai, mata um egípcio. E isso é ruim para Moisés, porque a partir daquele momento, por ele preferir um hebreu do que um egípcio, ele vai ser ali condenado por causa disso. E a partir daquele momento ele foge, ele passa muito tempo escondido. Mas o Senhor vai falar com Moisés, o Senhor vai dar um jeito de falar com Moisés, e por mais que ele fuja, em um momento o Senhor fala com Moisés. Ele vai subir ali no monte, e o Senhor vai se fazer presente naquele lugar e vai falar com ele. E depois daquele encontro que Moisés tem com o Senhor, a vida dele muda. A vida de Moisés muda, e ali ele começa a perceber que almejar algo maior, que almejar ver e estar com Cristo, é maior que tudo. E ali ele começa a fazer aquilo que Deus manda na vida dele, para ele, Ele vai ser ali usado pelo Senhor para libertar o povo que estava cativo, que estava sendo oprimido ali pelo Egito. E Moisés ele vai liderar todo esse povo. E quantas promessas não se cumpriu na vida de Moisés? Só que teve uma somente que ele não conseguiu, vivenciar em sua vida, que é herdar a terra ali prometida, entrar naquela terra e viver ali naquela terra juntamente com o seu povo. Ele não conseguiu fazer isso. E muitos outros homens aqui também, vai ter momentos ali que eles vão ver somente de longe a promessa, alguma promessa que lhes foram prometidas, mas eles não conseguiram alcançar. Porque nem tudo na nossa vida nós vamos alcançar. Mas a maior de todas, que é um dia morar com o nosso Senhor Jesus, essa, nós não devemos descansar nunca de lutar por esta promessa. Nós não devemos descansar nunca, relaxar nunca, mas sempre lutar dia após dia, porque todos os dias o diabo ele está ao nosso derredor, ele brama como um leão, e ele ruge, buscando quem possa tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para brincar. Ele está fazendo isso. O diabo ele está fazendo a ruaça aí fora.
Nós vemos as consequências na vida de muitas pessoas. E muitas das vezes pessoas próximas de nós, nós vemos o que o diabo pode fazer na vida delas. Nós contemplamos o que o diabo pode fazer na vida das pessoas. E ele quer destruir as nossas vidas. E todos os dias é uma luta, claro que é uma luta. É claro que é difícil. E todos os dias nós temos que lutar. Todos os dias nós temos que prevalecer. Mas nós temos algo maior na nossa vida, que é Cristo. Aquele que nos fortalece todos os dias, aquele que está ao nosso lado, Ele prometeu isso. Ele falou: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para isso nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar no nosso Senhor. Nós temos que obedecer a Deus, aos seus mandamentos, fazer a sua vontade. Quando estivermos em Cristo, Ele estará em nós. E Ele jamais vai nos abandonar. Ele vai nos ajudar a continuar. A nossa caminhada, ela é difícil, é dolorosa. É claro que é. Porque nada é fácil. Na vida de ninguém, nada é fácil. As coisas são difíceis, sim, né? Nós lutamos todos os dias. Todos os dias, né? É uma luta diária. Mas a nossa recompensa não é aqui nesta terra. Nós olhamos para algo muito maior do que um descanso terreno. Nós olhamos para o alto. Nós olhamos para a nossa vitória que vem do alto. E nós ansiamos estar com Cristo. É isso. E nós temos que confiar nisso. Nós temos que confiar nesta promessa. Confiar na nossa promessa. Que é a promessa de uma nova morada, de um novo lar. A nossa maior esperança é o nosso novo lar. Estar com Cristo, estar ao lado de Cristo. E que momento será esse, né? Que momento glorioso será quando nós estivermos na nossa nova morada, contemplando Cristo, olhando para Ele. A palavra de Deus vai dizer que nós cearemos, comeremos junto com Cristo. Nossa, que maravilha será esse momento para nós. Que maravilha será esse momento. Estar, né, todos juntos. E a nossa maior alegria vai ser essa, né? A palavra de Deus, ela nos diz que nós não teremos, né, lembranças ou sentimentos da nossa vida passada, que seria aqui nesta terra. Mas eu creio que nós vamos olhar uns para os outros e vamos reconhecer uns aos outros. E isso eu acho que vai ser um momento de alegria também, olharmos. Nós não vamos sentir falta daqueles que ficaram. Mas se nós encontrarmos uns aos outros aqui lá na glória, vai ser maravilhoso. Estivermos lá da mesma forma, porque nós, quando nos encontramos aqui, nós nos alegramos. Então acho que Deus não vai tirar isso de nós, essa alegria de olharmos uns para os outros e nos alegrarmos, né? E eu creio que vai ser a coisa mais gloriosa da vida de todos nós, do cristão, né? E nós ansiamos por este momento. Nós ansiamos por este momento. E a palavra já declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus.